bom dia, família! Como é que vocês passaram a semana? Como é que foi o fim de semana? De sexta passada até aqui. Estamos terminando mais uma semana de agosto. E sabe, essa semana, na verdade, tem um processo aí, né? Tem umas 2 semanas que eu comecei a escrever. Eu já falei isso ontem, anteontem, que essa semana a gente vai ter um conto biográfico, ou seja, uma história da minha história. E eu comecei esse processo de escrever essa história tem umas 2 semanas. É uma história que me é muito querida, eu espero que vocês gostem. Mas o que eu queria falar antes de começar sobre o processo é que não sei se apareceu isso no Instagram de vocês, mas no meu apareceu já umas 5 vezes essa semana. Uma frase que é muito bonita também, que é da Ladrilha, que é: o silêncio é patuá de gente grande. E eu acredito nisso, acho que às vezes a gente tem que calar, às vezes a gente tem que evitar que a corda estique muito e recolher o nosso time. E calar o silêncio, silêncio é ouro, a palavra é prata, sabe? Mas pra minha história pessoal, talvez essa frase não faça muito sentido, porque eu sempre acho que a palavra cura. A palavra, você poder dar nome às coisas, você poder nomear, você poder falar. E eu acho que existe uma relação muito íntima entre falar e ouvir. E quanto mais a gente conversa, principalmente com a gente, sabe? Poder falar da gente, poder falar pra gente, poder acolher, se acolher profundamente nas palavras, eu acho muito poderoso. Então, eu acredito sim que às vezes o silêncio é patuá de gente grande, mas eu, Letícia Proeto, isso é uma opinião muito pessoal minha, acredito que o que cura é a palavra. Então, eu prefiro falar. E esse processo de construir essa história aqui, que eu vou contar hoje, foi um processo muito terapêutico para mim, porque foi um processo de tirar a palavra, né, tirar a história que estava dentro de mim, colocar num papel, e eu contei ela pela primeira vez na quarta-feira, né, para um grupo de pessoas queridas. E aí, isso é muito poderoso. Quando você conta uma história sua, quando você põe ela no papel, você se desconecta dela. Essa história é minha, ela aconteceu, ela é verdadeira, mas ela não me pertence mais. Agora ela pertence aí ao cosmos, ao universo, a quem quer que a escute hoje. E foi um prazer, foi muito emocionante ver isso acontecer e ver como isso é terapêutico e como as histórias nascem assim. Todas as histórias que existem, elas pertenceram a alguém e essa pessoa generosamente se destituiu delas e entregou para o universo. E é isso que eu tô fazendo hoje, entregando um pedacinho da minha história para vocês e para o universo. Espero que vocês recebam com muito carinho e com muito amor. E vamos começar aquele nosso processo de começar a trazer respirações cada vez mais longas, cada inspiração mais longa, cada expiração mais longa, sem pressa para o próximo passo, sem ansiar a próxima etapa, desfrutando profundamente cada inspiração e profundamente cada expiração, e com isso trazendo um pouco mais de calma para o nosso sistema, baixando um pouco o fluxo dos pensamentos, trazendo mais concentração e fechando um pouquinho os olhinhos para o externo, abrindo os olhos do nosso mundo interior, fechando um pouquinho os ouvidinhos mais densos e abrindo os ouvidinhos mais sutis, o ouvido da alma. Então, vamos que lá vem história. Eu chamei ela de sonhos. Eu espero que vocês entendam. Eu acabei de voltar de uma viagem de férias com meus filhos. E aí, tudo normal. Com meu ex-marido. Vocês estão pensando num revival, mas não. Com a mulher dele. Pera. E com o filho deles. Meu Deus, para tudo. E aí vocês vão me dizer: ah, Letícia, mas isso é porque você, né, é muito evoluída, vocês têm uma relação muito evoluída, você é um ser humano excepcional. E eu vou contar pra vocês. Talvez, mas nem sempre foi assim. E é aqui que começa a nossa história. Era uma vez, há muito tempo atrás, ou talvez nem tanto assim, eu era casada e eu era perfeitamente feliz. Ou eu achava que era, ou eu pensava que era. Porque, sabe, quando a gente tá sendo o que quer que a gente ache que tá sendo, a gente não tem muito tempo pra pensar se é ou se não é. Mas, fato é que eu era casada e pensava que era feliz. E um dia comum, desses como outro qualquer, talvez chovesse. Sinceramente, não lembro. Meu marido chegou, a gente vai chamar ele de Paulo, porque esse é o nome dele mesmo. E ele me disse que ele não era feliz. E naquele segundo, o meu mundo, que era perfeitamente feliz, virou de cabeça para baixo. Ele me disse que não era feliz. E que ele não era feliz no casamento. E que ele não era mais feliz comigo. Na verdade, na época, ele me disse que não era feliz com quase nada. Mas ele mudou o que ele podia mudar. E isso era eu. E o nosso casamento. E então um buraco se abriu no meu mundo. E tudo que eu já havia sonhado desabou. E foi assim que durante um longo, doloroso, infinito processo, que deve ter durado apenas 1 ano, talvez, eu me tornei divorciada. Não usem essa palavra em casa.
mas o fato é que eu estava divorciada. E eu tinha 3 filhos. Um de 2, uma de 5 e outra de 8. Eu estava completamente perdida, desconectada de mim. Eu não sabia quem eu era, quem eu queria ser, quem eu seria, do que eu gostava, do que eu não gostava, do que eu queria gostar. E de verdade, eu não queria pensar nisso. Eu não tinha nenhuma força para pensar nisso. Mas eu tenho um segredo para contar para vocês. O tempo não para pra gente chorar. E o tempo foi fazendo o que o tempo faz de melhor. Foi passando. E ele passou. E conforme o tempo passava, as minhas lágrimas foram secando. Aquele abismo infinito daquela ferida gigante da minha alma foi ficando cada vez mais perto. Eu parei de sangrar e de vazar por aí. E as bordas daquele abismo foram se aproximando e se aproximando, até que elas se uniram. E foram arrumando um jeito de se curar, até que sobrou apenas uma marca. E as marcas servem para isso. Não para nos lembrar da dor infinita que nós sentimos, mas para nos lembrar da nossa capacidade enorme de recuperação. A cicatriz serve para lembrar que aqui doeu e aqui curou. E eu me curei. Ou parecia estar curada. Não sei. Passado um tempo, eu me tornei outra mulher. Mais feliz, mais altiva, mais segura, mais decidida, mais conectada comigo. Mas principalmente, mas muito mais eu. E vejam bem, eu não era nem um esboço dessa mulher foda que vocês estão vendo hoje. Mas já estava tudo ali. Eu já era muito diferente da mulher que tinha se tornado divorciada. Então, eu andava por aí e eu parecia curada. Mas eu escondia um segredo. Bem escondidinho, bem no fundo da minha alma doída, secretamente, eu tinha um desejo. Eu desejava que o Paulo, sim, aquele Paulo, não fosse feliz. E, às vezes de maneira bem inconsciente, outras vezes um pouco mais consciente, eu tentava tornar a vida dele mais difícil, mais infeliz. É claro que para ele não mudava nada. Porque é isso, quando a gente está sendo feliz, a gente está sendo feliz. E o rancor é uma coisa engraçada. É um veneno que existe para você matar o outro, mas quem toma é você. Então, eu carregava esse peso desse segredo, desse desejinho que ficava ali escondido. Então eu parecia curada, mas eu carregava isso por aí. Mas eu queria me curar. E eu queria apagar tudo que pudesse atrapalhar a minha vida. Então, queridos, eu tentei de tudo. E quem me conhece sabe que eu tentei de tudo. Vamos lá, búzios, constelação familiar, tarô, leitura de mão, leitura de alma, barras de axis, benzimento, tudo foi tentado. Porque eu queria muito poder seguir em frente quase zerada, ou o mais zerada possível, o mais livre possível. Eu queria ser livre de verdade. E foi aí que tudo mudou de novo. Eu não sei bem dizer o que foi que pôs alguma coisa em movimento dentro de mim. Qual dessas coisas todas que eu tentei moveu alguma coisa? Talvez tenham sido todas elas combinadas. Mas eu sei que num outro dia qualquer, um dia comum, talvez uma quarta, que é um dia que não é nem lá nem cá, não é começo de semana, não é fim de semana, não é nada, um dia bem comum. Eu vivi minha vida, e eu fui pra cama cedo, como sempre, e eu dormi como sempre. E eu sonhei. Eu não sei até hoje bem se isso foi um sonho, ou se eu acessei uma daquelas milhões de realidades possíveis que existem no universo quântico. Mas tanto faz. Fato é que eu sonhei. E no sonho, o Paulo, esse Paulo, aparecia com uma cara, gente, sério, triste, abatido, de dar dó. De dar dó. E ele me falava, sabe, Letícia, eu tentei um monte de coisa. Eu tentei muitas coisas diferentes, com muitas pessoas diferentes, de muitas formas diferentes. Mas eu não sou mais feliz. Na verdade, eu sou menos feliz do que eu era antes. E conforme ele dizia essas palavras, tudo aquilo que eu desejava secretamente estava ali, acontecendo na minha frente. E de repente a gente podia voltar ao tempo, voltar no tempo, voltar para um tempo em que nada disso tinha acontecido e eu era perfeitamente feliz. Mas aí vem o segundo segredo. O tempo não anda para trás, ele só anda para frente. E não dá para voltar. E conforme Paulo, esse Paulo, foi dizendo essas palavras, alguma coisa foi se descortinando para mim. A minha lente foi ficando mais clara. E eu fui vendo perfeitamente o que tinha acontecido. Então, eu respondi a única coisa que eu podia responder. Eu sinto muitíssimo que você não seja mais feliz. Eu sinto muitíssimo que você não tenha encontrado a sua felicidade. Mas nós não podemos voltar ao que éramos. Simplesmente porque hoje eu sou mais feliz. E foi isso que ficou claro para mim.
eu era mais feliz. Então, como todo sonho, ele acabou. Eu não sei se eu sonhei ele a noite toda ou se eu sonhei 3 segundos. E não importa. O tempo é relativo mesmo. O fato é que quando eu acordei, eu estava diferente. Eu estava mais leve. Eu havia compreendido o que tinha me acontecido. E eu podia seguir em frente. E eu levantei da cama, carregando comigo só o que era bom do meu passado. Só o que era bom dos 14 anos que eu fui casada. E eu não carregava mais o peso daquele segredo, porque ele não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido eu desejar a infelicidade de alguém quando eu era mais feliz. E a partir desse dia, eu comecei a construir uma nova relação com o Paulo. Sim, esse Paulo, com a mulher dele. E eu comecei a querer mostrar para os meus filhos que existe uma nova possibilidade de família. Que eles não perderam nada. Que às vezes um divórcio traz muitos ganhos, se a gente permitir. E o que eu aprendi com essa história foi que o amor transforma. O amor se transforma, mas principalmente o amor nos transforma. Mas é claro, isso só acontece se você permitir. E aí vocês vão me dizer: ai, Letícia, mas essa mudança toda aconteceu do dia para a noite? Não, jamais. Nada acontece do dia para a noite. Mas a decisão dessa mudança aconteceu ao acordar de um sonho. Gente, é bonitinha, vai. É uma história verdadeira. É uma história real da minha vida. E o que essa história, assim, quando eu escrevi, ela me ensinou muita coisa. A primeira é que eu já falei isso pra vocês, é sobre rancor. Rancor é veneno. Você quer envenenar o outro, mas quem tá tomando é você. Ele adoece. Ele tira a clareza de tudo. Então, assim, gente, a Anitta já falou, eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor. Eu não quero guardar isso. Existe uma coisa sobre guardar mágoa. Vocês sabem que a gente é feito de água. E olha essa palavra, mágoa. Água. É como se a gente envenenasse a água do nosso ser. A gente envenena. É uma água ruim que fica dentro da gente. Não vamos guardar, gente. Assim, vamos sofrer. E eu sofri muito. Vamos sofrer o que a gente tiver que sofrer. Mas vamos deixar sair, passar, virar outra coisa. A segunda coisa é sobre os sonhos, né? E eu chamei esse conto de sonhos por isso. Porque existiam muitos sonhos no meu casamento. E os sonhos se desfazem. É óbvio que numa separação muitos sonhos se perdem. Mas a principal coisa que eu sentia ter perdido no divórcio, na separação, era a minha família. E eu falei isso 1000 vezes pro Paulo, esse Paulo que vocês estão pensando. 1000 vezes. Você tá destruindo a nossa família. Nunca vou te perdoar por ter acabado com a nossa família. E na verdade foi graças a esse sonho que hoje eu tenho a minha família. Eu tenho possibilidade de estar com o Paulo, com a mulher dele, com o filho deles, com os meus filhos. Sem nenhuma forçação, sem nenhuma dor, sem nenhum desencontro. Nós somos uma família. Eu não perdi nada. Tiveram adaptações, tiveram sonhos que não serão possíveis, como tudo na vida. E tá tudo bem. Vamos nos permitir realizar essa mudança. E por que essa história é tão simbólica pra mim? Porque toda vez que eu conto a relação que eu tenho com meu ex-marido, a família que a gente construiu, as pessoas me chamam de evoluída. Eu não sou evoluída. Não se iludam. Isso não é sobre evolução, é sobre decisão. Não vai acontecer da noite pro dia. Não vai ser fácil, é um trabalho árduo, envolve dedicação, como todo relacionamento envolve dedicação. Mas por que eu colocaria a minha força em me dedicar a ser menos feliz? Eu prefiro colocar minha força em construir essa família dessa forma, em deixar o passado passar, em abrir a possibilidade para um outro futuro que virá. E que eu sou muito melhor hoje, gente. Quem me conheceu casada sabe. Eu sou muito mais Letícia hoje. Vamos deixar as coisas acontecerem, sabe? Amar é uma decisão diária pelo amor. Então, o amor é um caminho muito bonito na vida. Eu não tenho tempo para desamor. Eu não tenho tempo para rancor. Eu perdi uma amiga muito querida há pouco mais de um ano. É muito rápido esse nosso mundinho aqui. Eu não tenho tempo para brigar com ninguém. Eu não tenho tempo para ser triste. A gente tem uma tatuagem junta aqui que é em italiano. Na verdade, agora só eu tenho, né? Ela tem no plano que ela tiver. Que a gente tatuou junta. Sei nata per essere felice, non distrarti. Você nasceu para ser feliz. Não se distraia. A vida é pequenininha. Vamos ser muito felizes, gente. Eu acho que é isso. A história tá aí. É de vocês. É minha. É minha para vocês. É do universo agora. Eu agradeço infinitamente que vocês tenham podido ouvir. Agradeço muito mais ainda Ana Rosseto por esse processo de me ensinar os contos biográficos. Contar histórias deve ser das coisas que eu mais tenho prazer de fazer. Eu espero que vocês gostem tanto de ouvir quanto eu gosto de contar. Gente, é isso. Fiquei emocionada. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma semana, mais um Café com Conto. Aguardem, a gente vai voltar para histórias clássicas, mas nós teremos muito mais histórias biográficas aqui.
Então, vocês vão saber um pouco mais de como é a minha vida. Teremos histórias tocantes, teremos histórias engraçadas, teremos histórias sobre ser mãe, teremos muitas histórias. E, já sabem, gente, continuem vindo. Esse é o meu trabalho, é o que eu mais gosto de fazer. Então, se você gostou, se você se interessou pelo trabalho, se você quer saber mais como funciona esse trabalho, me manda um direct, vamos trocar ideia. Eu ainda não organizei a agenda dos encontros desse mês, porque, enfim, tô meio atrasada nisso. Mas vai sair, segunda-feira eu já lanço pra vocês. Participem de um encontro de contoterapia, escutem uma história, transformem a vida de vocês, se permitam transformar. Porque a vida é mudança, é a única coisa que é estável, é a instabilidade. Nós estamos em constante movimento, em constante mudança. E vamos agradecer por isso. Um lindo fim de semana, um excelente Dia dos Pais para todos os pais desse perfil, que são poucos, para todas as mães que são pais, para todos os avós que são pais, para todos os tutores e cuidadores, todas as pessoas que dedicam o seu amor a criar uma criança e tornar ela um adulto melhor. Um prazer estar aqui. Já sabem, se vocês gostaram, curta, comentem, compartilhem, manda para alguém, fala de mim, fala do trabalho. Semana que vem tem mais. Um beijo.